Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, verso 37 até o 39. São aqui palavras e instruções de Jesus e diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus fala sobre... Eu costumo, quando pessoas me perguntam sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, enfim... geralmente eu pergunto a elas, você já leu com bastante atenção Mateus 24 e 25? Então, assim, se a pessoa não leu ainda, eu indico ela ler esses dois capítulos com bastante calma, pesquisando, lendo, relendo com calma. Por quê? Esses dois capítulos, eles são, eu chamo de a escatologia de Jesus. Jesus, ele trouxe sempre de uma forma muito... não digo simples, de simplório ou de comum, mas Jesus trouxe sempre todos os estudos, ele trouxe toda a estrutura, muitas vezes teológica, de uma forma muito simples para a gente entender. Então, em Mateus 24 e 25, Jesus resume bem a escatologia, o assunto sobre a vinda dele. Claro que aqui nesse mesmo texto vai encontrar Jesus dizendo para ler também Daniel, mas sempre é bom começar por aqui. Mas vamos lá. Aqui Jesus diz que um dos sinais da sua vinda, que nós ansiamos, que nós aguardamos a vinda de Jesus, né? Promessa essa que está em vários lugares na Bíblia, mas em um dos lugares específicos, no momento em que Jesus é assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, se não me falha a memória. Quando Jesus é assunto aos céus, anjos se posicionam ali perante aquelas testemunhas, os discípulos estavam ali vendo Jesus sendo assunto aos céus, depois de estar 40 dias aqui na terra. Quando Jesus é assunto aos céus, que ele sobe ao céu em uma nuvem, aqueles dois anjos que estão ali junto aos discípulos dizem: Homens, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, desta mesma forma ele vai voltar. Então, assim, existe uma promessa eminente da vinda de Jesus. E aqui em Mateus 24, Jesus dá características da sua vinda, de como que estará o mundo quando Jesus vier. Então, quando nós pegamos essas características e trazemos para a nossa realidade, nós conseguimos olhar e dizer assim, isso aqui é um sinal da vinda de Jesus, isso aqui são outros sinais. A questão é que muitas vezes nós nos embaraçamos porque nós queremos uma nova revelação, nós queremos saber se é uma pessoa, ou se é alguma coisa, ou se vai ser que data, ou se vai ser que ano. Não. Jesus, como eu disse, de uma forma muito simples, ele deixou para nós os sinais. E um dos sinais que Jesus ressalta aqui é que no tempo da vinda dele, o mundo estaria como nos dias de Noé, as pessoas estariam comendo, bebendo. Tem problema nisso? Tem problema em casar, em comer, em beber, em se alegrar? Não, não tem problema nisso. Jesus não está dizendo que isso seria o problema. Jesus está dizendo o que aqui com esta colocação? Ali ele está dizendo assim, ó, as pessoas estariam vivendo a sua vida, de uma forma totalmente apática ao Evangelho. Como se o Evangelho fosse algo que desse para deixar para depois, um assunto que não tem necessidade de discussão. E ele diz assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Noé passou 100 anos construindo aquela arca, a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. Havia uma mensagem, Noé era a mensagem, a família de Noé era a mensagem, a construção daquela arca era a mensagem, as pessoas poderiam ver aquela grande construção e perguntar por que isso. Noé, como pregoeiro da justiça, ia dizer, Deus vai vir com vingança sobre a terra, vai chover. Então, assim, Deus deu 100 anos de oportunidade de arrependimento e as pessoas não se arrependeram.
Então nós já estamos há 2000 anos ou mais, já aí nesse período que Jesus foi assunto aos céus, nós já estamos em um período aí de praticamente 2000 anos que Deus está nos dando para nos arrepender, para que toda a terra se arrependa dos seus pecados, não fique apática o evangelho, não fique apática ao sacrifício da cruz. Então, o tempo em que nós estamos vivendo, se nós formos ler o Mateus 24, nós vamos ver que Jesus fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, toda essa estrutura, tudo isso está acontecendo no nosso tempo. Algo muito pontual que ele fala em Mateus 24 também, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, seria um outro sinal claro do fim, seria um outro sinal muito claro da vinda dele. E isso tudo nós vemos hoje, né? Então nós, lendo essa palavra aqui, ele diz o quê? E não perceberam até que veio o dilúvio. Então o que vai acontecer? Jesus está às portas, brevemente o Senhor Jesus virá. O que está acontecendo? As pessoas não estão percebendo. Os sinais estão todos aí. Eu estava vendo agora há pouco milagres acontecendo, paralíticos levantando de cadeiras de roda, surdos ouvindo, pessoas que estavam há 38 anos numa cadeira de roda, nunca andando. Só que isso não vira notícia. Uma guerra, um acidente de caminhão, alguma coisa assim, é notícia, passa por todos os jornais. Por que você acha que uma pessoa que era totalmente perdido se converter não vira notícia? Por quê? Por causa disso aqui, e não o perceberam. Mas nós, queridos, como igreja, estamos percebendo. Então, que Deus te abençoe, que você medite nestas palavras, que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.